Esse vídeo é mais um daqueles que vai fazer você repensar em tudo que você ouviu, viu e leu sobre as bestas de Apocalipse. Desde 2019 que eu venho estudando esse tema. Claro que na internet tem muitas pessoas que estudam isso há muito mais tempo, mas eu tive revelações que são impressionantes e muito profundas que eu vou passar para vocês. Algumas pessoas já devem ter visto que eu fiz um vídeo do primeiro dia da criação. E assim como ali cada palavra significa muitas coisas, Apocalipse 13 também, versículo 1 e 2, cada palavra significa muitas coisas. Aí que está a maravilha, porque Cristo falou da besta pelo menos 3 vezes, os profetas várias vezes, até no livro de Salomão também, que não era profeta, ele falou também nesses reinos. Essa imagem aqui é uma imagem que todo mundo usa para descrever a besta se levantando do mar. Todo mundo imagina que é um monte de fera, um monte de bicho, um monte de monstro que se levanta do mar. De alguma forma as pessoas acreditam que é assim, ou às vezes para impressionar, acaba colocando esse monte de bicho feio aqui, mas não tem nada a ver com isso. Então a besta inteira é uma parábola. Tem partes de animais, né, que representam reinos passados, mas não é um monte de bicho assim, um monte de cabeça não. Isso aqui são reinos, eu vou explicar para vocês. Essa imagem eu pedi para IA fazer para mim, e vocês sabem como é que é, né? Eu pedi para fazer uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Ela fez uma besta com 7 cabeças e faltou um chifre. Eu pedi para colocar mais um chifre, aí ficou faltando uma cabeça. Eu pedi para colocar mais uma cabeça, tirou a cabeça do dragão. Então, não entendo. Parece o Kiko lá aprendendo a tocar violão, e eu não tenho muita paciência com isso, então ficou faltando aqui um monte de coisa. Ficaram faltando as cabeças do dragão, né, que são 7, e ficou faltando uma cabeça da besta, porque aqui tem 6. Mas dá pra. É uma pequena ilustração, dá para entender. Às vezes as pessoas olham e nem percebem que está faltando alguma coisa, né? Por causa é uma imagem feia, impressionante, mas não tem nada a ver com esses monte de bicho aqui não, tá? Só para resumir aqui, antes de ir lá para o versículo, o mar significa povos, multidões, nações e línguas, tá? Significa os reinos da terra. E a areia, isso aqui representa a descendência de Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão. O dragão, o dragão ele projeta a sua imagem no mar. O dragão tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. E esse dragão, a imagem dele, ele consegue projetar no mar para estabelecer na terra o seu reino. Isso aqui é o reino da besta, que não é o diabo, mas são demônios. São demônios que vêm de Lúcifer. Acompanhe lendo Apocalipse 13, versículo 1. E João, ele disse assim: E eu pus-me sobre a areia do mar. Sobre a areia do mar. Ele não se pôs sobre o mar, porque sobre o mar é a grande prostituta. Ele se pôs sobre a areia do mar. Ele não se colocou como sendo uma presa para esse bicho feio aqui. Ele se colocou sobre a areia do mar. E a areia do mar, quem é? É a promessa que Deus fez para Abraão. Porque Abraão não negou o seu filho a Deus. Aí Deus diz assim para ele, ó, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Então João aqui, ele se coloca como alguém fazedor ou participante da promessa de Deus. E agora uma coisa bem importante aqui, pessoal. Aqui ó, no mar está quem? A grande prostituta, que está lá em Apocalipse 17. As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, essas águas aqui, que é o mar, significa ou representa povos que estão se prostituindo com quem? Com a besta. Quem é a besta? São os reinos designados pelo dragão, que é a antiga serpente. Eu fiz um vídeo sobre as 5 igrejas, aliás, sobre as 7 igrejas, e 5 delas formam o mar, esse mar aqui, que forma a grande prostituta assentada sobre as águas, que são pessoas que precisam se arrepender, ter Cristo como noivo e não esses demônios aqui. Porque cada reino, cada um se levantou no seu tempo, cada reino é um demônio.
designado por Lúcifer. E as pessoas, a humanidade que está sobre o mar, estão, estão se prostituindo com esses demônios. Às vezes até sem saber. Mas essas pessoas que são consideradas grande prostituta, ela precisa se arrepender e ter Cristo como seu noivo. E Cristo e os profetas, por diversas vezes, falaram dessas cabeças das quais a humanidade se corrompe, se prostitui. Quer ver? Ó? Em João capítulo 4, lá na mulher de Samaria, olha o que Cristo fala para a mulher. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Está falando de 5 maridos, né? Aliás, 6. Ao todo 6. E depois também, Cristo fala de mais 2 reinos. Ó, nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele está falando de 8 reinos. Esses maridos aqui, ó, não são maridos literais. São reinos dos quais não pertence a essa mulher. Porque essa mulher aqui é a noiva dele. Difícil entender isso, né? Mas aqui foi um noivado. Aqui Cristo desceu na terra para noivar. Aqui foi um noivado e poucas pessoas entenderam isso. Depois eu faço um vídeo, talvez, sobre isso daqui. Foi um noivado. Então ele fala de 6 maridos que não pertencem a essa mulher e fala de um outro reino, que é nesse monte, né, que é Samaria, que se representa o mundo, né, que são os gentios, e nem Jerusalém, que é onde o anticristo vai reinar, que é outro reino. Ele fala de 8 reinos, inclusive o reino da besta, que vai estar aqui, ó, em Jerusalém. Então ele fala de 8 reinos que não pertencem a essa mulher. Ele está falando de quem? Está falando da besta. São 8 reinos, porque são 7 cabeças. Mas a besta inteira forma o 8º reino, que é um homem, que vem com 7 demônios. Olha só o que o anjo falou para João, lá em Apocalipse 17. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. As 7 cabeças são 7 montes. Quer dizer o quê? São 7 reinos. Aí continua. E são também 7 reis, ou 7 maridos. Olha o que Cristo falou para a mulher. Cristo disse que tiveste 5 maridos e o atual também não é seu marido. Olha o que o anjo falou para João. 5 já caíram e um já é. A mesma coisa que Cristo falou para a mulher. Porque esse um aqui, que é o atual, esse reino aqui que já é, era Roma, que é o 6º marido, que não pertence à mulher, porque aquela mulher é de Cristo. 5 já caíram, um é vindo, e o outro, que é o 7º, ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo, porque a besta vai derrubar esse império para estabelecer o seu império. E os 10 chifres estão em cima desse 7º reino. E esses 10 chifres, 7 deles vão trair esse império e vão dar seu poder e autoridade para a besta. Mas esses 10 chifres serão restabelecidos pelos 3 espíritos semelhantes a rãs, que saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Depois eu falo sobre isso também. Então, os 10 reis estão em cima da 7ª cabeça, ou do 7º marido, ou do 7º império. E esse 7º império vai ser derrubado por quem? Por uma das cabeças que volta. E fala assim, ó, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e faz parte do 7, e vai à perdição. Portanto, a cabeça morta, a espada aqui, ó, que é o Império Assírio, ela vai ressuscitar para ser o 8º reino, que ela vai vir, que o corpo inteiro, como eu já disse, é o anticristo. É um homem que vem com espírito imundo. Olha o que Cristo disse também. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontra. Áridos por quê? Porque aqui é o espírito imundo, é a besta. Ela não está reinando agora, porque ela está fora das águas. Aqui é lugar seco, tá? Lugares áridos, lugares secos. Então essa besta não está reinando porque ela está fora das águas. Ela já reinou. Saiu do homem, está fora das águas, está buscando repouso. E ela diz assim: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ó, desocupada, varrida, adornada é todo um sistema preparado para que ela reine. A religião unificada, a tecnologia, é todo o sistema do mundo voltado ou preparado para um governo unificado.
ele vai voltar e ele vai trazer com ele outros 7 espíritos ou cabeças ou maridos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Quem é a geração má? A geração má são essas águas aqui, que formam a grande prostituta, ou aquelas 5 igrejas que eu falei que precisam se arrepender, largar esses maridos aqui que não fazem parte dela e se voltar para Cristo, que é o verdadeiro marido. Porque Cristo diz assim, mulher, creia-me que hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai busca tais a que o adorem em espírito e em verdade. Então, esses reinos da terra, que é Jerusalém, nesse monte, eles formam 8 impérios, 8 reinos, porque são 6 maridos, aqui 6 maridos, né? 5 mais 1, mais aqui um monte, que é o 7º reino, que é Samaria, aqui no caso, né? Que representa o mundo, ou o 7º reino, e em Jerusalém adorareis ao Pai. Então, nem nesses maridos, nem nesse monte que é Samaria, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque, ó, em Jerusalém é onde vai habitar o falso Messias, a besta. Ela vai pôr o trono dela aqui, ela vai reinar de Jerusalém. Como Deus, como se fosse Cristo. Porque ele é a mentira, né? É o filho da mentira. Bom, pessoal, é que Jerusalém o povo acha que é uma cidade santa. Não tem nada de santo ali. Isso aqui é uma cidade corrompida como qualquer outra. E as pessoas vão lá, se animam e, né, estimam tanto a cidade, tiram fotos, colocam nas igrejas lá a foto do templo. Aquele templo onde tem um domo de ouro ali é uma mesquita islâmica. Já está tudo preparado para o anticristo. Agora vão fazer o terceiro templo, colocar do lado da mesquita islâmica lá. Enfim, as pessoas entendem tudo errado, não entendem o espiritual, só entendem o material. Se o segundo templo estava errado, não era para fazer, imagina o terceiro. Mas é assim que as pessoas acreditam, né? Elas fazem assim. Então, o templo de Deus, a casa de Deus, somos nós. E isso as pessoas têm dificuldade de entender, infelizmente. E outra coisa importante é quando Cristo ele é interrogado a respeito da ressurreição. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, os saduceus eles não acreditavam em ressurreição. Interrogaram a Cristo dizendo que sete irmãos casaram com uma mulher, né? Mas um depois do outro. Porque o primeiro casou, morreu, o segundo casou, morreu. E assim foi até o sétimo. Aí os saduceus perguntam para Cristo na ressurreição, de quem será a mulher, já que os 7 a possuíram. Porque no fim também morre a mulher. Essa mulher aqui é a Babilônia. Depois explico também por que ela é a Babilônia. Aí Cristo responde que os saduceus, eles erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nesse caso, nem se dão em casamento, mas serão todos anjos de Deus no céu. Porque Deus fala que ele é Deus de vivo, né? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então quem são os mortos? Os mortos são esses aqui, ó, que já foram julgados. Então ninguém morre de verdade. As pessoas descansam. E quando fala de morto na Bíblia, está falando de demônio. Porque só é morto quem morre. Então Lúcifer e seus anjos, todos eles estão mortos. Então só existe uma morte, que é a morte espiritual. Só existe uma vida, que é Cristo. E só existe um casamento também, que as pessoas, toda a humanidade vai se casar com o filho, com os reinos de Lúcifer, ou então com Cristo. Então o casamento é um só também. As pessoas casam, como Cristo disse, dão em casamento, casam 30 vezes, ou sei lá quantas vezes aqui na vida, mas o casamento espiritual é um só. Você casa com um lá de cima ou com um lá de baixo. Aí você aqui vai escolher. E a vida também e a morte é uma só. A morte está em Lúcifer e a vida está em Cristo. E é também importante entender que sobre cada uma dessas cabeças tem um nome de blasfêmia. O nome de blasfêmia
sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. Isso aqui é uma negação, tá? Não é um xingamento. O nome de blasfêmia é uma negação ao reino de Cristo. E essa blasfêmia aqui, ó, existe desde o céu. Logo, a marca da besta existe desde o céu. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo que eu fiz, que Lúcifer marcou os seus anjos e aí foram expulsos do céu. O nome de blasfêmia são nomes que negam o reino de Cristo. Ó, lá em Provérbios, quem são essas cabeças? Ó? Em uma delas tem olhos altivos. Aqui simboliza o Império Egípcio, tá? Olhos altivos, a época dos deuses do Egito lá. Depois, língua mentirosa. Aqui é a besta que era. O outro, alta cabeça, tem mãos que derramam sangue inocente, representando a Babilônia. O coração que maquina pensamentos perversos, os medos e os persas. Pés que apressam para que se apressam a correr para o mal. Aqui é Alexandre o Grande, né, o Império Grego, olha o tanto que esse cara conquistou o mundo, né? O mundo até então conhecido. A testemunha que profere mentiras. Aqui Império Romano e Otomano também. E o último aqui, o que semeia contenda. Aqui é o sétimo império, entre os irmãos. Olha as leis de hoje. Tudo favorecer contenda, né? É lei para tudo. E aí o sistema, ele, ele salva aqueles que são deles e condena aqueles que são contra o sistema. Então é uma opressão, é criar várias leis, tudo que é tipo de lei, para quê? Para condenar quem é contra o sistema, porque os que são a favor são libertos, né, pelos juízes. Enfim, nem vou falar disso agora. Então aqui Deus fala, né, que 6 espíritos, 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina. Qual que ela abomina? Esse aqui, ó. Língua mentirosa. Que é a besta que era. Que é a segunda cabeça. E essa daqui é a mentira, que infelizmente vai voltar. Vai voltar a reinar. Que é esse infeliz aqui, né? Que é a língua mentirosa. E quem é o pai dele? O pai dele é o dragão. Que é o pai da mentira, que é a besta que era, não é, mas aparecerá. Esse aqui é abominável porque ele reina sobre a religião também. Reina sobre o ser. Ele reina como Deus. Só que Deus ele não é e nunca vai ser. Ah, outra coisa importante é falar sobre os chifres, né? Aliás, os diademas. Porque sobre os chifres tem 10 diademas. E os diademas significa poder e autoridade. Então os chifres, a função deles são destruir a prostituta, um poder e autoridade que eles terão do dragão. Eles vão destruir a prostituta, que é a humanidade, e depois que eles cumprirem o seu intento, eles vão devolver os seus diademas para a besta. E a besta então vai reinar sozinha. E a besta que eu digo é essa aqui, ó, essa que ressuscita. E ela que vai ser o oitavo reino. Daniel, capítulo 7, ele fala dos 4 animais que ele vê subindo do mar. Ele fala de um que é semelhante, olha só, semelhante ao leão, o outro que é semelhante ao urso e outro que é semelhante ao leopardo. Ele também sonha com um quarto animal terrível e espantoso, que é a junção desses três. Então, todos os 3 primeiros animais que Daniel sonha formam um animal terrível, espantoso e muito forte, que tem também 10 chifres. Se você for ler Daniel, você vai entender o que eu estou falando aqui. Assim também como os 4 primeiros cavaleiros, lá dos 4 primeiros selos de Apocalipse 6, são 4 cavaleiros, né? Um é o cavaleiro branco, que é a besta, que todo mundo acha que é Cristo. Esse primeiro cavaleiro branco, ele é o falso Messias. E vai enganar muita gente, já está enganando. Então, o primeiro cavaleiro, ele é branco, ele é como o leão. O segundo cavaleiro é o vermelho, que é o urso, é o que vai trazer a guerra e a destruição, é o Irã. E o terceiro cavaleiro é o preto, que é o leopardo. O leopardo foi lhe dado o domínio. E o cavaleiro preto é lhe dado uma balança, tinha uma balança na mão. É controle social, que é a marca da besta. Então a marca da besta é o leopardo e o cavaleiro preto. E o quarto cavaleiro, que ele é esverdeado, é a besta inteira.
a morte e o inferno perseguem. Então, os primeiros 4 cavaleiros dos selos são os 4 animais que Daniel sonha, sendo o quarto animal e o quarto cavaleiro é a besta. Depois eu faço um vídeo detalhando isso daí para vocês. E o que ficou faltando falar é sobre o dragão, né? Que dá todo o seu poder para a besta. O seu poder e grande poderio. Deixa eu ver aqui onde está escrito isso. Aqui, ó. E o dragão deu o seu poder, o seu trono, lá em Jerusalém, né? Que ele vai reinar em Jerusalém, como eu já falei. E grande poderio. Pessoal, isso aqui, ó, são armas. Todas as principais armas já construídas pelos homens, bombas atômicas, químicas, bombas nucleares, tudo isso vai ser usado contra Cristo. Essa besta aqui, ela vai ter esse grande poderio. E aqui também está escrito, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Quem poderá batalhar contra ela? É uma pergunta retórica. Aqui não tem resposta. Mas no outro capítulo está escrito quem vai poder batalhar contra ela, que é Cristo. Né? E Cristo vai vencê-la. Somente Cristo pode vencê-la. Nenhum anjo, ninguém pode vencê-la, só Cristo. Então Cristo ele venceu a morte como cordeiro, ele volta como o verdadeiro leão para poder batalhar contra esse leão falso aqui, que é a besta. E está escrito que é Cristo, né, que pode batalhar contra a besta e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E todo esse poder bélico, todo esse poder militar é construído pelo homem, mas é inspirado pelo diabo. Então, armas químicas, armas atômicas, é tudo a nível de átomo, a nível atômico. São armas altamente destrutivas que essa besta aqui ela vai usar contra Cristo. E Cristo vai vencer. Lá em Isaías, capítulo 66, se eu não me engano, Cristo ele se mostra para Isaías. Isaías tem uma visão de um glorioso vindo de Edom, marchando e com os olhos como chama de fogo e as vestes salpicadas de sangue. Aí Cristo responde para ele quem ele é, mas ele fala com prazer, sabe? Ele fala que é ele glorioso em justiça, né? Que o dia da ira estava no coração dele e ele se vingou e pisou nos seus inimigos, as suas vestes ficaram sujas de sangue. Né? Mas ele fala com prazer. É o dia da vingança dele. Então a vingança ninguém pode se querer se vingar. O homem ele pode ter sede de justiça, como está lá quando Cristo fala dos bem-aventurados. Você tem que ter sede de justiça, mas você não pode fazer a justiça. E também fala da paciência e da fé dos santos. Então o homem tem que ter paciência, porque alguém vai se vingar por ele, vai ser uma vingança muito bem vingada, né? Vai ser uma justiça muito bem feita. Então, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Então, a vingança quem vai fazer é Cristo, não é o homem. Como vocês podem ver, tem muita riqueza de detalhes aqui. Isso porque eu falei só nos primeiros 2 versículos, né? Só até aqui, ó. Você vê, já deu 20 minutos de vídeo falando só disso. O terceiro versículo aqui fala da cabeça morta que ressuscita. Então, pessoal, tem muita riqueza de detalhes aqui. E as pessoas, algumas acham que não entendem e desconsideram, acham a Bíblia um livro retrógrado, ultrapassado, mas não é. Tem muita riqueza de informação aqui. Mas as pessoas preferem, às vezes, se distrair com imagens de missão espacial, toda uma ficção, todo. Eu acho que isso é para testar a nossa ingenuidade e a burrice, né? Porque para acreditar naquilo tem que ser muito ingênuo e muito burro. Bom, então o tema não é para falar disso. Então, pessoal, então esse é o vídeo para hoje. É um resumo, também o material não é tão rico assim, porque eu tenho o meu trabalho, não tenho muito tempo às vezes de fazer essas coisas, mas o tempo que eu tenho, eu me dedico. Mas para quem está estudando as bestas, tem muitas informações preciosas aqui que vai abrir a mente para outros entendimentos. Então, se vocês conhecem pessoas que estão estudando, que gostam desse tema, peço para que vocês compartilhem esse vídeo e todos os outros também, né? Porque tem muitas revelações nos vídeos que eu estou postando. Tem muita coisa que desperta o interesse para poder aprender. Portanto, agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.